Salve, salve galera! Pax Vobis, Vini da classe Esquadrão Bereano, e já dizia o sábio Santo Agostinho: Deus é como médico, não atende aos desejos do doente, atende apenas às exigências de sua saúde. Nesse trimestre vamos abordar aí o livro Deus que Destrói Sonhos de Rodrigo Bibo, pois será que Deus só é fiel quando me abençoa? Mas e se derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Veremos isso e muito mais na aula de hoje, então fiquem ligados, porque estamos só começando. Então se liga aí que a aula vai começar! Fala galera, então vamos começar aí a nossa primeira aula aí. A gente vai abordar aí nesse trimestre o livro O Deus que Destrói Sonhos. Será que na nossa vida cristã nós temos a compreensão de que Deus ele está na nossa vida apenas para abençoar o nosso caminho? Será que ele está apenas ali para fazer com que os meus planos, os meus sonhos se concretizem, se realizem? Ou será que nos percalços da vida Deus está equivocado e está querendo apenas me destruir? Vamos ver um pouco disso nesse trimestre inteiro. Então vamos começar a nossa primeira lição aí falando quem é o seu Deus. Será que o nosso Deus, será que é o nosso Senhor, será que Jesus, ele é esse Deus como é pregado nessa teologia coaching, que Jesus é um Jesus hippie, em que ele abraça a árvore, ele concede amor, ele concede perdão, ele concede tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo em que você quer, ele está ali para realizar o seu sonho, te dando muita paz, muito amor, muita tranquilidade, muita compreensão, muita compaixão. Será que é esse o Jesus que é dito nas Escrituras? Bom, vamos analisar um pouco nessa aula. Então, a gente tem como texto base aí em Jeremias capítulo 17, versículo do 5 ao 7, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bom, é importante a gente começar essa aula pensando na resposta a essa pergunta: quem é o seu Deus? Nós comumente vemos ali frases como: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do meu coração. Ao lado ali da frase, nós vemos ali uma imagem que vem à nossa cabeça de um Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio, pronto para atender ali os meus desejos. Parece até inocente, bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada ali de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim, porque são ensinados desse jeito na igreja, são ensinados e vistos ali na internet um Deus dessa forma. Por um tempo eu até fiquei acompanhando ali cantores, pregadores em suas redes sociais, ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folhei ali algumas páginas e até que tive umas boas surpresas e muitas confirmações ali. As surpresas foram por conta das muitas vezes que eu fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam ali por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio coaching. Aliás, já deixa eu avisar uma coisa para vocês. Esse trimestre não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale.
Esse trimestre é sobre a vontade de Deus e como Ele pode destruir os seus sonhos. É meio complicado de você imaginar que Deus é um Deus que está aqui para destruir os seus sonhos, mas é exatamente isso que Ele está querendo fazer com você. Ele quer destruir os seus sonhos. Atualmente nós temos até visto uma teologia na qual chamarei ali de good vibes. O ser humano e suas necessidades colocados ali no centro dessas letras, mensagens. E Deus inconscientemente, podemos dizer assim, e eu quero crer que é isso mesmo, que é inconsciente, mas Deus é reduzido a um serviçal. Um gênio da lâmpada, um psicólogo, um coach e, nossa, por aí vai. Eles querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente, é essa a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, vamos pensar aí em Deus como abençoador. Será que isso é errado? Bom, para responder essa pergunta é muito fácil. Depende. E eu vou explicar o porquê. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente ali, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Vamos analisar alguns deles aí. Vamos meditar aí em Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 8. Lá diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Legal. Mas será que é só isso? Não, tem mais. Vamos para Salmos, então. Salmo 37, verso 4. Diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nossa, glória a Deus, aleluia! Nossa, agora todos os meus sonhos serão realizados. Tudo aquilo que quero será realizado por Deus. Nossa, aquele carro que eu vou querer. Ai, aquele emprego que eu estou precisando. Ai, as bênçãos para minha família. Será que é só isso? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que bem recompensa os que o buscam. Parece ter uma boa compreensão ali de que Deus está aqui apenas para nos abençoar. Lidos assim, sem considerar o todo da escritura e os seus devidos contextos ali, eles até transmitem essa ideia dos toma lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. Essa teologia good vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, né? Sempre pronto para atender às minhas demandas, às minhas necessidades, tudo aquilo que eu quiser. Eu quero 2, por gentileza, então. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse tipo de conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, ele só quer Deus por aquilo que ele pode dar. Antes, eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega essa teologia da prosperidade. Porém, hoje eu posso confessar que a dó passou um pouco, pois a motivação ali que leva essa gente para lá é a de receber uma bênção e não a de se relacionar ali com o abençoador.
Eles não querem saber de Deus. Eles apenas querem saber de conseguir mais e mais e mais coisas de Deus. Eles querem ser abençoados por Deus. Eles querem a bênção de Deus e não o Deus em si. Eles não querem ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Eles só veem Deus como um gênio da lâmpada que pode realizar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso. E não um Deus em que eu devo devotar a minha adoração, um Deus em que eu devo devotar a minha vida, um Deus em que eu estou ali para me quebrantar na sua presença, para me relacionar, um Deus em que é o meu Senhor. Deus, ele é o nosso Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é um ser supremo. Deus é o nosso Senhor e não o nosso serviçal, não é o nosso servo, não é um cachorrinho em que eu mando, vai lá e ele vai. Busca esse graveto e ele vai lá e me traz. Ele não está aqui para simplesmente fazer aquilo que eu quero, mas é para cumprir a sua própria vontade. É claro que muitos cristãos ali podem até se aproximar de Deus por interesse e depois eles se rendem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade ali que marcam essas denominações, isso não é um padrão, não é de jeito algum. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui nessa peregrinação. E para isso, nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Isso é uma total inversão daquilo que Gênesis diz. É uma total inversão. Não somos mais nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas agora nós formamos, criamos, moldamos um Deus próprio, um Deus que ele está ali à nossa total disposição para cumprir tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós mandarmos. Tem uma frase que eu acho até interessante para a gente colocar aqui, de uma série, pode se tornar contraditório, mas faz sentido. Uma série chamada O Exorcista, em que um dos padres, personagens principais ali, diz assim: Deus não é um cão fofinho que vem correndo quando estala os dedos. Ele faz o que bem quiser. Não é nosso trabalho entender o porquê. Entendam, Deus não é um cão fofinho em que a gente estala os dedos e ele vem correndo. Deus não é um ser em que nós jogamos na parede e pressionamos ele para que ele faça as nossas vontades. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus é um ser infinitamente supremo em que nós devemos devotar as nossas vidas. Tudo aquilo que temos e que somos está nas mãos de Deus, no controle de Deus. E não é por isso que nós vamos pressioná-lo e que nós vamos ordenar a ele para que ele faça isso e aquilo em que nós queremos, em que nós desejamos. Isso é uma visão muito equivocada de quem Deus é. Muito equivocada de quem Deus é. As nossas orações, canções, apenas refletem as nossas vontades e até mesmo projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Nós esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em um Deus somente como abençoador é meio complicado.
é limitado, pois Deus é muito mais do que abençoador. Ele é Senhor. Ele é Senhor e Rei. Se o mundo ele nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar a nossa vida e a carregar a cruz. Nós podemos observar que a oração do Pai Nosso é, de certa forma, a mais perigosa de ser feita, porque de fato tem um potencial ali de destruir todos os nossos sonhos, porque ela diz: seja feita a tua vontade. Não disse: seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Vinícius, seja feita a sua vontade. Deus, cumpra a minha vontade do jeito que eu quero, como eu quero, senão o bicho vai pegar. Não é essa a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Quando falamos de sonhos, nós falamos dos nossos mais profundos anseios de termos e sermos algo neste mundo. É dentro ali desse anseio que nasce a teologia do Good Vibes e até mesmo essa teologia da Xuxa. Quando nós vemos tudo isso, nós ficamos até mesmo surpresos, porque não vemos aí muitos pregadores falando sobre isso. Não vemos ali muitos cantores falando sobre isso. Que Deus quer sim cumprir a sua vontade. Para cumprir a sua vontade, Ele vai destruir muito daquilo que você quer. Porque isso aí não chama pessoas, isso aí não atrai pessoas. Sabe o que atrai pessoas? O que atrai pessoas é dizer que o Evangelho, ele é um Evangelho que deve ser mascarado. Um Evangelho que deve cumprir tudo aquilo que eu quero. Tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso. E se você ordenar, se você outorgar, Deus tem que cumprir. Eu determino que isso vai acontecer e isso vai acontecer. Então, meu irmão, olha, falo para você, você nunca conheceu Deus. Se você acha que Deus é para ser ordenado, se você vai determinar algo para Deus, então, meu filho, olha, eu afirmo para você que o seu Deus não é o meu Deus. O seu Deus é um ídolo e o seu ídolo vai morrer, vai perecer diante da infinidade, diante da glória do meu Deus. Porque o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é um Rei, Ele é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Só que esse chamado do Evangelho, o chamado de abnegação, isso é até cruel aos olhos desse mundo. Nós esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o Pai que ama vai disciplinar do seu filho, mesmo que isso faça com que o Pai pareça cruel no momento. Deus, como Pai amoroso, age da mesma forma. E quem se submete à sua disciplina, isso é, torna-se o seu discípulo, tem os seus sonhos e ambições transformados. Aí você vai olhar e falar para mim: isso aí é mentira, isso aí ele tá falando. Não posso crer nisso, eu não posso acreditar nisso. Ah, é? Então vamos ver o que as escrituras falam sobre isso. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu? Então parece que o tio Vini aqui não estava mentindo, não estava. As escrituras afirmam isso. As escrituras muito bem afirmam isso. Quem se submete ali à disciplina de Deus se torna o seu discípulo. E tudo aquilo que ele tinha como compreensão das suas necessidades serão ali transformadas pela vontade de Deus. Às vezes, destruídos mesmo. E devemos louvá-lo por isso. Pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este contempla a glória de Deus. Apenas se ele exalta e contempla a glória de Deus. Galera, essa aí foi a aula de hoje. É uma aula bem curta para dar essa introdução àquilo que a gente vai falar mais para frente. A gente vai falar na próxima aula aí, a lição número 2, sobre essa teologia da Xuxa. A gente vai explicar um pouco mais o que é essa teologia da Xuxa e a gente vai abordar um pouco mais durante esse livro. Vamos destrinchar um pouco aí do Pai Nosso e o que significa fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Sermos um servo de Deus é ser um discípulo de Cristo, e um discípulo de Cristo, ele cumpre a vontade de seu mestre. Um discípulo, ele vai exercitar aquilo em que o seu mestre ordenar, e não aquilo em que ele ordena para o seu mestre. Não é o poste que faz xixi no cachorro. Não é o poste que faz xixi no cachorro. Não sigamos a esse curso da humanidade em que está indo a uma total inversão de valores. É isso aí, galera. Vamos terminando a aula por aqui. Se você gostou de tudo isso aí, se você gostou de todo esse conteúdo, curta aí, começa a compartilhar essa aula aí para todo mundo que você conhece e a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!